chamado, de alguma forma que nós possamos invocar o nome do Senhor. Pai, somos gratos por mais um dia de vida, somos gratos, ó Pai, queremos externar, não da boca para fora, mas do nosso âmago, do nosso interior, a nossa gratidão, Pai, por mais um dia de vida, por mais um ano ministerialmente falando, e com isso já são 15 anos. Cremos, Pai, que 15 anos é sair da adolescência, entrando na juventude. Eu creio que esta igreja está sendo preparada, já foi preparada, continua sendo e será até a volta do Senhor. Por isso, Pai, aqui nós estamos para bendizer o Teu nome, Pai, sermos gratos pelos 15 anos ministerialmente, falando da palavra da salvação. Queremos, Pai, ver todas as promessas do Senhor cumpridas em nossas vidas. Para isso o Senhor instituiu em fevereiro de 2017, há 5 anos atrás, Pai, a escola em Cristo. E aqui nós estamos, Pai, antecipando o dia de quarta para segunda e terça, para que nós possamos explorar a mais e mais do conteúdo que o Senhor tem dado ao Teu Filho, o apóstolo Gelson Becker. Além de apóstolo, nós sabemos que o Teu Filho é profeta, tanto que ele tem as escolas de ativações proféticas, e o Senhor o levantou, Pai, já jovem, com 14 anos em diante, e o Senhor tem posto, Pai, mistérios, segredos, coisas ocultas, o Senhor tem dado a ele o que o Senhor tem espalhado a poucas outras pessoas. Portanto, Pai, que ele venha a ser dissecado, que o Senhor o possua, o tome, e que tudo aquilo que ele veio com uma carga dada por Ti, que Ele possa depositar sobre as nossas vidas. Eu peço encarecidamente que as nossas vidas agora se tornem de 3/4 de terra infértil, à beira do caminho, entre pedras e pedregais, entre espinho e terra fértil, e que a semente a ser semeada de ensino, chaves, códigos, venham nos destravar, espiritualmente falando, carnalmente falando e almaticamente falando, Pai, como um todo. Nós recebemos tudo que é dos céus, nós queremos e recebemos. Peço agora no nome de Jesus que se crie uma redoma espiritual, que nós estejamos dentro, que as forças ocultas, os inimigos, Pai, que vêm em espírito também para observar, ver, ouvir e levar, Pai, para os inimigos da obra do Senhor aquilo que eles escolherão aqui, eles estão repreendidos, Pai. Nós, Pai, damos ordem aos anjos ministeriais, anjos de guerra, anjos ministradores, aos seres viventes, enfim, a tudo aquilo que guarnece, Pai, a nossa vida aqui nesse local. Que o Senhor possa nos guardar e nos proteger contra tudo e contra todos. Pai, nós destruímos toda a intenção maléfica de se infiltrar, Pai, e colher o ensino que estará sendo feito dos céus pela vida do Teu Filho, Pai. Cobre ele com o sangue de Jesus, dá ele ousadia, intrepidez, coragem, dá ele desenvoltura, que o espírito de sabedoria, que o espírito de revelação esteja sobre a vida dele, como o apóstolo Paulo, orando aos irmãos de Éfeso, ele disse que eles recebessem o espírito de sabedoria e de entendimento. Pai, que o ambiente, a atmosfera profética e apostólica, Pai, recaia sobre a vida nossa. E que desses que Tu me deste, Pai, cada um deles receba, Pai, porção dobrada do Teu Espírito. Abra o entendimento, o conhecimento deles, Pai, pelo poder que é em nome de Jesus Cristo, que os dons sejam ativados, as habilidades, ó Pai, ó Senhor, os talentos sejam revigorados, reavivados, vivificados por imposição de mãos, pelo poder da Tua palavra, e que nós sejamos, Pai, encharcados do conhecimento, entendimento, ousadia da Tua glória, da Tua presença e do Teu poder. Oramos a Ti, agradecidos somos, no nome de Jesus, e amém. Apóstolo, pode vir. Eu acho que você pode fechar aí, já deu tempo, né? Deu 10 minutos. Boa noite, povo de Deus, graça e paz, todos apaixonados, famintos, sedentos e desesperados por Jesus. Amém, igreja? É bom poder estar com um grupo mais íntimo de obreiros, líderes, ministros, onde a gente vai poder trazer uma palavra um pouco mais profunda. Essa noite eu quero falar sobre os filhos de Boanerges. Você conhece alguém que se chama Boanerges?
Eu quero falar essa noite sobre os filhos do trovão, filhos do relâmpago, filhos do raio. A expressão nos lábios dos apóstolos é filhos de Boanerges. Diga para quem está ao seu lado, você é um Boanerges do reino de Deus. A minha pergunta para vocês é o seguinte: existem fenômenos e manifestações que a gente experimenta pela fé, mas a gente toca naquela unção e a gente não domina, não controla, não tem segurança, não tem uma estatística de repetição na manifestação daquela unção. Existem outras operações da unção que ela vem, se estabelece, mas o entendimento bíblico relacionado àquela operação de unção, ele é aberto, ele é ativado, o código do texto bíblico, ele é sistematizado e organizado na nossa mente. E por causa disso, meio que se torna repetitivo na nossa caminhada de fé, não só acidentalmente por uma fé e uma intervenção soberana de Deus, mas por termos entendido nas Escrituras aquele código ou aquele fenômeno, ele se repete 2, 10, 15, 20 vezes. Não quer dizer que vai acontecer quando a gente quer que aconteça, quer dizer que isso vai se repetir muitas vezes, porque Deus na sua soberania permite e nós tivemos algum tipo de entendimento nas Escrituras relacionados a isso. Amém? Fácil de entender, né? Dá uma olhada em Marcos capítulo 3 aí na sua Bíblia. Vamos começar, porque eu tenho uns 300 versículos para ler com você e orar. E durante a leitura desses 300 versículos, eu preciso que você tenha uma petição, uma expectativa em Deus, tá? Que o Senhor ative essa manifestação de Boanerges. O primeiro texto da noite é Marcos, capítulo 3, onde começa a aparecer esse código de Boanerges. Vamos ver no versículo 13 em diante. Marcos, capítulo 3, 13 em diante. Palavra de Deus que diz assim, ó: e subiu ao monte, chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. E para que tivessem poder de curar enfermos e expulsar demônios. Diga, curar enfermo, expulsar demônio, debaixo do comissionamento de Jesus. Simão, a quem ele pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Próximo versículo. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, o qual o traiu. E foram para uma casa, e fluiu outra vez a multidão, de tal modo que nem sequer podiam sentar para comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está doido. Pinel, bateu o pino, fora de si. Veja que Jesus pega Simão, significa uma cana agitada pelo vento, e diz, Simão, Simão, de hoje em diante não se chamarás mais Simão, mas vai ser conhecido e vai ser chamado por uma nova identidade, por um novo nome. Assim como Jacó deixou de ser usurpador e se tornou Israel, agora Jesus faz o mesmo fenômeno com Pedroca. De hoje em diante você será chamado Pedro. Uma pedra, uma rocha, uma lasca de pedra. E assim como essa experiência de profética e espiritualmente dar uma nova identidade ao nome de um cara que era inconstante, temperamental, cana agitada pelo vento, se tornar agora um alicerce, uma rocha firme, ele olha para os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, e diz, olha, de hoje em diante, vocês dois aí vão ser chamados de Boanerges.
Então Boanerges não é o nome original deles. Boanerges é o adjetivo profético que Jesus está associando aos dois filhos de Zebedeu. O que significa Boanerges? Filhos do trovão, filhos do relâmpago, filhos de um poder que sai do trono de Deus e se manifesta entre nós em forma de fogo, em forma de eletricidade. Amém? Quem aqui quer ser filho do trovão? Quem aqui quer ser filho de Boanerges? Quem aqui quer que Jesus olhe nos nossos olhos essa noite e diga: de hoje em diante vocês serão conhecidos como filhos do raio, filhos do relâmpago, filhos do trovão? Quem aqui quer receber no Espírito uma unção, um código de quando começar a orar, fenômenos de eletricidade intensos se manifestar? Quem aqui quer começar a orar e impor as mãos para os céus, manifestar as mãos para a terra e um relâmpago acertar um caminhão do exército? Quem aqui quer orar, levantar uma atmosfera, um altar, um tempo de comunhão, adoração? Seu espírito está vibrando uma frequência intensa, e quando os satanistas, os feiticeiros, os zumbis do The Walking Dead estiverem vindo para comer o seu cérebro, você vai impor as mãos e vai dizer: em nome de Jesus, caia por terra. E raios e relâmpagos caem do céu e destrói os inimigos de Deus. Aí você vai dizer assim: apóstolo Branco, você trouxe um maconheiro de Jesus que assistiu muito filme do Skywalker e não dá para encarar essa pregação, não dá para continuar com esse ensino bíblico. É por isso que a gente não fala isso para a igreja no domingo à noite, fala, né, para um grupo mais firme assim, da segunda-feira à noite. Se eu te disser que isso já aconteceu na Bíblia, e se já aconteceu na Bíblia, é um potencial pela fé de se repetir aqui agora através das nossas vidas. Você recebe, sim ou não? Você recebe, sim ou não? Olha que você está dizendo que recebe, depois o anjo escreve o teu nome lá no livrinho do céu, tu sai espirrando por aí, sai relâmpago. Ó, cuidado. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, vamos lá, vários textos. Versículo 17 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. E voltaram os 70 com lágrimas, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Apocalipse capítulo 12. E eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Mas não vos alegreis porque vos submetem os espíritos imundos. Alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito no reino dos céus. Naquela mesma hora alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus, da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes, revelaste aos pequeninos, às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo que por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, manifestar, tornar conhecido. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 3 em diante. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Jesus. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era o relâmpago dos homens. A vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prendê-la. Salmo 29 agora. Lá no Antigo Testamento, Salmo capítulo 29. 29. Tique aqui, ó, achei. Salmo 29, versículo 1 em diante. Versículo 1. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade.
A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, relâmpagos, raios, trovões. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra cedros, sim, o Senhor quebra cedros do Líbano, ele faz saltar como uma bezerra ao Líbano e ao Sírio, como um novo unicórnio. Outro dia a gente fala se havia unicórnio ou não. A voz do Senhor dispara as labaredas de fogo, separa as labaredas de fogo, ou a voz do Senhor dispara relâmpagos. São as diversas traduções que tem do versículo 7 na palavra de Deus. Essa que está no telão, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Essa deve ser a versão pentecostal. Pronto. Você está construindo na sua imagem, na sua mente, pela leitura e proclamação de vários textos, e nós estamos construindo agora nesse auditório uma atmosfera, um ambiente com a palavra de Deus, com várias fotografias de um Deus que dispara relâmpago, de um Deus que dispara raios, trovões, um Deus que mexe a mão, manifesta a boca, fala, e há um fenômeno de raios e trovões. Você tem que se embriagar disso, você tem que encher o teu estômago disso, você tem que envolver os teus rins nessa figura, nessa imagem, nesse desenho profético, porque afinal de contas o objetivo dessa palavra é que você saia daqui orando e manifestando relâmpagos do céu. Entendeu? Jesus pega 2 da equipe dele e dá um adjetivo para os caras. Qual é o adjetivo que Jesus dá para eles? Os filhos de Zebedeu. De hoje em diante vocês vão ser filhos do trovão, filhos do relâmpago, filhos do raio, Boanerges. Cara, não é qualquer Zé Orelhinha na equipe de Jesus que recebe esse adjetivo. Está ligado com propósito, está ligado com uma identidade, está ligado com destino. E tanto na narrativa de Mateus, de Marcos, quanto de Lucas, quando fala que o Senhor chama eles, e nesse episódio que dá a eles o adjetivo de filhos do trovão, filhos do Boanerges, é o mesmo episódio, é o mesmo momento, é o mesmo diálogo em que ele diz assim, ó: vão de em casa, de 2 em 2, curem os enfermos, expulsem os demônios, encontrem os filhos da paz e manifestem sobre eles a bênção da paz. Entreguem o shalom que vocês carregam dentro de vocês. Se receberem vocês como embaixadores, repousa esse shalom sobre eles. Se rejeitarem, sacode o pó em testemunho contrário e vaza, vai embora. Esses relâmpagos, na verdade, são anjos em forma de raio, anjos em forma de eletricidade, que é diferente dos anjos em forma de vento impetuoso, que é diferente dos anjos em forma de fogo abrasador, de labaredas de fogo, que é diferente de anjos que se manifestam em forma de água, em forma de sangue, outros fenômenos. Esses especificamente é uma casta de anjos que se manifestam em forma de eletricidade, ligados ao ministério de cura, ligados ao ministério de libertação e ligados à identidade e ao destino dos filhos de Zebedeu. É como se eles estivessem recebendo de Jesus uma equipe de anjos que manifesta eletricidade. Quem na Bíblia, qual personagem anterior a eles já havia demonstrado isso? Jesus lê o texto sagrado, fundamentar a experiência e ter essa convicção e atribuir esse adjetivo a eles. Jó, capítulo 36, versículo 32 diz assim, ó: com as mãos encobre a luz e proíbe de passar por entre elas. A outra tradução diz, Jó 36, 32, cobre as mãos com o relâmpago e dá ordem para que fira o alvo. Jó 36, 32, cobre as mãos com o relâmpago e dá ordem para que acerte o alvo, fira o alvo. Dá uma olhada em Abacuque capítulo 3.
Isso aí é chovendo molhado. Vocês já oraram, já leram, já falaram muito sobre isso. Abacuque capítulo 3, versículo 3 e 4. A sua glória cobriu os céus e cobriu a terra. Encheu-se do seu louvor e o seu resplendor é como a luz. Da sua mão saem raios. Da mão de quem? Da mão de Deus. Abacuque está descrevendo quando Deus desce sobre o monte Parana. Da sua mão saem raios, saem relâmpagos, saem trovões brilhantes, e ali está o esconderijo da sua força, ou a outra tradução na língua portuguesa é assento do seu poder. Abacuque, capítulo 3, versículo 3, 4 em diante. Essa expressão, esconderijo da sua força, ou também traduzida, assento do poder, ela é um local do espírito humano. O espírito do homem, o espírito da mulher, o espírito do homem tem 7 partes, 7 habilidades. Outra vez que eu vier aqui, eu dou uma aula sobre as 7 habilidades do espírito humano. Pode ser de um feiticeiro, pode ser de um crente cheio do Espírito Santo. É espírito, é humano, tem 7 faculdades, tem 7 habilidades. Uma das habilidades do espírito humano é essa expressão, esconderijo da sua força, ou assento do seu poder. Todos sabemos que o Espírito de Deus veio habitar em nós. Ok. Mas uma coisa é você ser um religioso selado pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa é você, de fato, ter o Espírito Santo de Deus habitando em você. E uma outra coisa é ele habitar e se relacionar intensamente com você. São coisas, esferas, dimensões e resultados totalmente diferentes. Quando você diz, Jesus, vem reinar em mim. Jesus diz, olha, tem uma poltrona, que é o trono de majestade, aonde eu quero me assentar na tua vida. Ou seja, assento de poder. A tradução revista e atualizada. Tem um lugar, tem uma fenda, tem um fragmento, tem um buraco, tem um botão para me apertar dentro do teu espírito, que você vai ser ativado nesse nível de intimidade e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que é do lado do botão do Parnassá. O botão do Parnassá é o dom de adquirir riqueza. Logo ali para a esquerda, para a direita, tem um botão chamado esconderijo da sua força. É uma dimensão do espírito humano. Aí você diz, Jesus, eu sou teu, tu é meu, eu me rendo, eu te amo, eu te entronizo, tudo conversa fiada. Na hora que Jesus quer sentar nessa cadeira, tem Netflix no lugar que ele vai sentar. Na hora que Jesus quer sentar nessa cadeira, tem a tua namorada, o teu namorado, tem o teu extrato da tua conta bancária. Aí você acorda de manhã pensando em pagar dívida, vai dormir à noite pensando em pagar dívida e faz uma oração de autoajuda de 3 segundos para Jesus, porque afinal de contas você se sente culpado se não fazer essa oração. E aí você não sabe porque Jesus não assume o lugar que é de Jesus para solucionar a bronca, para curar, para libertar, entendeu? Jesus, ele está na tua vida, o trono de majestade, que é para Jesus se assentar, que é para o Pai ser entronizado, assim como o Pai é entronizado lá no céu, entre 24 anciões, o Pai quer ser entronizado aqui, ó, dentro do meu espírito, do teu espírito, nessa região da caixa torácica, do esplêndio, ele quer ser entronizado aqui, ele quer se assentar aqui. Existem pessoas aqui que Jesus está assentado no trono sem coroa. Existem pessoas aqui que Jesus nem no trono para sentar não consegue sentar. Por quê? Porque existem outras prioridades. Ah não, pastor, olha, eu amo muito a Deus, eu amo muito a Jesus, agradeço pelo perdão, pela graça, mas em primeiro lugar a minha família. Em segundo lugar, a minha empresa, porque senão como é que eu vou comprar comida e pagar as contas? Em terceiro lugar, Jesus. Pronto. Jesus, ele ainda não foi entronizado numa dimensão do teu espírito chamado esconderijo da sua força, ou também traduzido por assento de poder. Quando você entra nessa comunhão, desse trono, desse ambiente, dessa dimensão do espírito humano, estar 100% prostrado, 100% rendido, 100% ativado no profético, sabe o que acontece? A diferença entre um milagre de cura progressivo, lento e demorado e um milagre instantâneo. A chave para crescer o osso em 3 segundos e crescer o osso em um tratamento de fisioterapia de 9 meses é o esconderijo da sua força.
é o assento do poder, estar rendido e em plena comunhão, ou você nunca tê-lo ativado, nunca tê-lo despertado, nunca tê-lo entendido. Basicamente o que muda aqui é o relâmpago que sai da mão do Senhor e responde instantaneamente. Ou as doses homeopáticas que gotejam o orvalho do Senhor toda manhã para refrigerar a minha alma. Ai, que poesia linda. Pois é, mas um é lento, progressivo e paliativo. O outro é violento, radical e instantâneo. Você pode continuar experimentando Jesus, experimentando a expressão de Deus no gotejar do orvalho da manhã. Ai, que lindo. Não tem problema nenhum nisso. Mas eu quero treinar filhos do trovão, que além de experimentar o gotejar do orvalho todas as manhãs, da graça, do amor, da misericórdia, da paciência, da longanimidade, do perdão de Deus, eles entrem num nível de violência agressiva, instantânea, de relâmpagos. E aí a força do milagre instantâneo, ele está ligado ao esconderijo da força, ao assento do poder. O dom de milagres criativos, o dom de sinais, só funciona com o esconderijo da força, com o assento de poder. A diferença entre você orar por alguém com câncer, que vai ser curado e daqui a um ano vai voltar dando testemunho que o tratamento deu certo, e você orar por alguém com câncer, que 10 segundos depois começa a vomitar e sai um pedaço de carne podre, é que esse intercessor tem o esconderijo da sua força, o assento do poder ativado. Ele entende essa dinâmica. Deus está dentro dele em íntima comunhão com ele pelo ministério do Espírito Santo de Deus. Abacuque diz que viu da mão do Senhor sair raios, relâmpagos, trovões. Ele carrega essa eletricidade de Deus em comunhão com o Espírito Santo de Deus no espírito humano dele. Quando ele se rende, quando ele se entrega, quando ele ousa dar uma palavra instantânea, sai o relâmpago, sai o raio, sai o trovão. Esses trovões saem diária, frequente e constantemente do trono em que o Senhor está assentado e entronizado lá no céu. Só que se esse trono do céu está entronizado dentro de mim, em plena comunhão comigo, sem culpa, sem pecado, sem vergonha, sem acusação, então esses relâmpagos vão sair da palavra que sai da nossa boca. Abacuque não viu das mãos do Senhor sair relâmpago? Eu e o meu espírito não estão em íntima comunhão com o Senhor? Das minhas e das suas, das nossas mãos. Creia, sairá relâmpagos. Ah, não saiu um relâmpago literal. Tá, tudo bem, não saiu um relâmpago literal, mas saiu um relâmpago espiritual que fez com que aquele caroço desaparecesse em 5 segundos de oração. No tratamento levaria 5 meses para esse caroço desaparecer. Então essa é a diferença entre os milagres instantâneos, os milagres criativos, os sinais e uma cura. Uma cura bíblica, uma cura lenta, progressiva e natural, entendeu? Então às vezes o cara vem para receber batismo do Espírito Santo. Tu tem que jogar ele na parede, tem que chacoalhar, tem que orar, tem que ensinar. O cara tem bloqueio, tem espírito da Grécia, tem um monte de... é lento para receber. Às vezes vem um fogo, uma eletricidade e 500 pessoas em 10 segundos estão tudo batizados no Espírito Santo de Deus, orando em línguas. Qual foi a diferença? Ah, Deus na sua soberania. Sim, metade da resposta, Deus na sua soberania. Qual é a outra metade da resposta? O ministro que tem o assento de poder, que tem o esconderijo da força, intimamente rendido, prostrado, em plena e abundante comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ele é um filho do Boanerges. O outro que ora e ministra e ensina a mesma palavra não é um filho do Boanerges, entendeu? Essa é a chave. Um carrega o código do relâmpago, o outro não carrega o código do relâmpago. Então leiam, releiam esses textos, vão construindo uma imagem mental na mente de vocês. Salmo 97, vai, vou dar vários textos para depois. Salmo 97, 1 em diante. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvem de escuridão, nuvens de obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele, adiante do Senhor, vai um fogo que abrasa e aos seus inimigos ao redor. Os seus relâmpagos
iluminam, alumiam, dissipam o mundo. A terra viu e tremeu, os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam sua justiça, todos os povos verão a glória do Senhor. Está fazendo essa imagem mental, está construindo essa fotografia. Deus está sentado, Deus está num trono, Deus se levanta e Deus começa a caminhar. Qual é a parte polêmica dessa narrativa do Salmo 97? Que Deus está andando cercado de nuvens pretas, nuvens negras, nuvens cinzas, nuvens obscuras. O Senhor se levanta do seu trono e sai caminhando, e ao redor do Senhor, ao redor de Deus, existem nuvens obscuras, conforme a tradução que você tem aí na sua Bíblia. Estranho. Deus está andando cercado de uma nuvem de circunstâncias cinzas, escuras, obscuras, dificuldade de iluminação e visão. E do Senhor sai fogo e raio, e dissipa as nuvens. Você começa a invocar a Deus para entrar na tua casa, na tua família, na tua empresa, na tua necessidade, no teu problema. E ali naquela tua casa, naquela tua família, naquela tua igreja, na tua cidade, na tua parentela, existem nuvens negras, nuvens de problema. Se é demônio, se não é demônio, nem me importa especular, conjecturar. Nuvens obscuras que estão limitando a luz do Pai, a luz de Jesus de se revelar ali naquela família, ali naquela empresa, ali naquela escola, ali naquela universidade, ali naquele leito de UTI, ali naquela penitenciária, naquele presídio, naquela cela onde as pessoas são tratadas feito bichos ao invés de terem a sua dignidade restaurada e uma chance de ressocialização. Bom, quando o Senhor desce ali, quando o Senhor chega ali, diga, não importa a espessura dessa obscuridade ao redor do Senhor e ao redor do ambiente onde eu estou oprimido, onde eu estou com a minha fé bloqueada, com a minha adoração travada, com o meu espírito angustiado. O que importa? Que do Senhor sai fogo abrasador, raios, relâmpagos que vão dissipando todo aquele mal. E aí o Senhor veio ali para quê? Para entrar em comunhão com o meu espírito. E se eu me rendo a Ele no assento de poder, no esconderijo da força que está dentro de mim, Ele encontra 100% rendição para Ele, cara, te prepara para milagres instantâneos, te prepara para coisas loucas, te prepara para fenômenos sobrenaturais, te prepara para remissão de tempo, coisas que na sua mente você planejou e disse, Deus vai responder essa minha oração em 10 anos. Bom, de repente Ele te surpreende, entendeu? Praticar e repetir isso de uma forma metódica, sistemática e consciente aumenta as estatísticas de relâmpago no nosso ministério. Se eu abrir o microfone aqui, quem aqui já teve uma experiência com os anjos em forma de relâmpago? Eu não tenho dúvida que vocês têm testemunho para dar. Agora eu estou dando um código textual bíblico para sistematizar isso e gerar maior repetição, maior segurança quando orar por fogo e por relâmpago. Salmo 68. Versículo 1 em diante, levanta-te, levante-se Senhor, levante-se Deus, sejam dissipados os seus inimigos, fugirão de diante dele os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impele, como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os inimigos diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, regozijem-se na presença de Deus e folguem com alegria. Depois ele vai falar sobre cantar a Deus, louvar o seu nome, louvar aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Yahvé, Jeová, conforme a tradução que você tem na língua portuguesa, exultai diante dele, pai de órfãos, o Senhor é juiz das viúvas, Deus no seu santo lugar, o Senhor entronizado no seu santo lugar, pai de órfãos, juiz e viúva. Novamente essa ideia do fogo, da fumaça saindo e dissipando e derretendo os inimigos de Deus, os nossos inimigos, as circunstâncias malignas ao nosso redor. Dá uma olhadinha no Salmo 46. O versículo 4 em diante do Salmo 46.
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a juntará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Um Deus que interfere no meio do caos, no meio do problema, no meio da vergonha, no meio da desonra, no meio da confusão, no meio do abilolamento da alma angustiada pelo diabo. Hebreus capítulo 12. Versículo 26 em diante. Hebreus 12, 26 em diante. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda mais uma vez moverei, comoverei, não só a terra, mas também os céus. Os céus não é estático, é dinâmico, é vivo, ele está se movendo. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Tem uma tradução melhor que fala, né, o que pode ser abalado e o que não pode ser abalado. Gosto mais dessa tradução, mas já que eu estou com a Bíblia pentecostal, estou lendo no papel aqui a pentecostal. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Porque o nosso Deus é um relâmpago, é uma coluna de fogo, é um raio, é um trovão, é uma tocha. Vai construindo essa imagem mental. Até porque muitas dessas traduções que traduzem por fogo abrasador poderia ter sido traduzido por raio, por relâmpago. Não todas, mas muitas. Vamos construir uma imagem mental de Deus como fogo, luz, relâmpago. Eu vou contar com o nosso irmão lá, não vou abrir aqui a tradução pentecostal. 1 João 1 e 5. Joga aí na tela para nós. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Facinho de absorver. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13 e 14. Mando-te diante de Deus, que todas essas coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa fé, boa confissão. Tiago capítulo 1, versículo 17 e 18. Não erreis, meus amados irmãos. Pronto, o 17 agora. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ezequiel capítulo 1, versículo 13 e 14. Ezequiel capítulo 1. Aí tomando nota aí. Versículo 13 e 14. Quanto à semelhança dos animais ou seres viventes, o seu esplendor, o seu parecer, era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas, e o fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e dos seres viventes saíam relâmpagos. Versículo 14. Os seres viventes, os animais, corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Se eu te disser que esses querubins de 6 asas se manifestam em nós, sobre nós e através de nós em forma de raio.
em forma de relâmpago. Quando Jesus olha para os filhos de Zebedeu e diz assim: vocês de hoje em diante se chamarão filhos do relâmpago, filhos do trovão. Será que Jesus está vendo atrás dos dois irmãos, dois querubins em forma de raio, relâmpago, em forma de fogo revolvente? A visão de Ezequiel no capítulo 1, as margens do rio Quebar, no exílio babilônico, e vai nascer ali uma escola de sucessão profética nas margens desse rio. É uma visão de uma bola de fogo revolvente vindo do norte ao encontro dele. A tradução pentecostal diz cor de âmbar. O que é âmbar? Alumínio, alumínio reflexivo. Inox, cor de inox. O inox é âmbar. Cor de raio. Qual é a cor de um relâmpago? Todo relâmpago, quando a gente vê no fenômeno da natureza, tem cor de alumínio reflexivo, tem cor de inox, tem cor de âmbar. Ele está vendo uma bola de fogo vir e não está entendendo a visão, mas ele sabe que no meio daquela bola de fogo tem relâmpago. E o texto está dando claro ênfase a isso. E quando chega, eles estão sendo eletrocutados pela glória de Deus. Eles estão sendo eletrocutados pelo Espírito. Eles estão sendo eletrocutados pela glória que desceu do trono de Deus e veio à terra. Se isso aconteceu com Ezequiel e meia dúzia de orelha seca, adorando a Deus às margens do rio Quebar, diga: isso vai acontecer comigo. Vai acontecer com a minha casa. Vai acontecer com a minha família. Vai acontecer com a minha parentela. Obrigado, guerreiro. Você é meu herói, cara. Diga: isso vai acontecer lá no meu cafofo. Uma bola de fogo com cor de âmbar. Uma bola de fogo com raios, relâmpagos reluzentes. Joga aí Hebreus capítulo 1, versículo 13. Desculpa, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Choriandere mandoromasu. O qual, sendo o resplendor, o relâmpago que resplandece, sendo o resplendor, o reflexo do espelho da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra do Pai na majestade, à destra da majestade nas alturas. Agora eu tenho Êxodo 19, 16 a 20. Êxodo 19, 16 a 20. Êxodo 19, 16 a 20. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte Sinai, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Deus descendo no meio da montanha, 40 dias, 40 noites, face a face, se comunicando com Moisés, vai entregar as tábuas dos 10 mandamentos. E o que acontece? Fogo, fumaça e relâmpagos, raios, trovões. Apocalipse 2,16. Vamos jogar em Apocalipse agora. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada na minha boca. Agora o capítulo 4, versículo 5 de Apocalipse. E do trono saíam relâmpagos, raios, trovões, e saíam vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 21, 22 e 24. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Próximo. A cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. 24, por favor. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra
trarão para ela a sua glória e a sua honra. Aí em Apocalipse 5, falando dos 7 Espíritos de Deus, ele reafirma que estão diante de Deus, que se manifestam em forma de raios, relâmpagos, trovões, e diz que são enviados a toda a terra. Aí em Apocalipse capítulo 10, diz que um anjo grande e poderoso veio da parte do Pai do céu, com o pé direito pôs sobre o mar, com o pé esquerdo pôs sobre a terra, ergueu as mãos para o cima e disse: não haverá mais demora, não haverá mais atrasos, não haverá mais resistência. E ouviu a mensagem, o som, a profecia dos 7 anjos. E eu, João, quando ia escrever o que os 7 relâmpagos, os 7 trovões haviam dito, o Senhor me disse: não escreva. Deus não deixou João escrever a mensagem que os ouvidos dele ouviu dos relâmpagos. Aí depois vai falar de um livrinho que é para comer, que se fará doce na boca, amargo como fel no estômago. Mas entre a experiência do livrinho e o anjo que botou o pé no mar, o pé na terra e proclamou: não haverá mais atraso, não haverá mais resistência, se cumprirá a palavra, se cumprirá o mistério, se cumprirá o segredo, conforme as traduções da língua portuguesa, anunciado pelos lábios dos profetas desde a antiguidade. Existe ali sons, mensagens de relâmpagos, que João entendeu o que cada relâmpago estava falando com ele, Apocalipse capítulo 10, e João queria anotar isso, e o Pai não permitiu. Que relâmpago é esse que nos traz uma mensagem? Que relâmpago é esse que traz um recado, ao ponto de João querer escrever o recado e o Pai interferir dizendo: não escreve isso, isso é para você, João, não é para ficar para a posteridade documentado. Aí, relâmpagos de Deus é uma casta de anjos, é uma casta de querubins, é uma casta de espíritos ministradores superiores ao fogo abrasador, anjos em forma de fogo abrasador, superiores ao vento impetuoso, anjos que ministram em forma de vento impetuoso. Outro dia a gente traz uma aula sobre todos os episódios de manifestação angelical em forma de vento e em forma de fogo, em diversos episódios da Bíblia, sistematicamente. Mas hoje estamos falando dos filhos de Boanerges, querubins em forma de raio relâmpago, que vem do trono de Deus. E o que eles trazem? Aceleração de resultado. Diga para quem está ao seu lado: não haverá mais resistência. Diga: não haverá mais atraso, não haverá mais impedimento, não haverá mais resistência. Essa igreja vai crescer, essa igreja vai se manifestar. Todas as cadeiras vão ter uma pessoa sentada, adorando e servindo a Deus nesse lugar. Diga: não haverá mais resistência, mais atraso, mais perca de tempo. Vai se cumprir o segredo, o mistério anunciado pelos profetas desde a antiguidade. Salmo 18, 12 e 14. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. Joga aí Lucas capítulo 2, versículo 9. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. A tradução que eu tenho aqui diz: e um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. Ok, mesma coisa. Vai, Oséias 6:5. Eu vou ler aqui na minha anotação a Nova VI, mas eu quero ler antes a versão que você tem da ARC. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os teus juízos saíram como luz. A Nova VI diz: por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca, e os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Deixa eu botar o microfone aqui.
Na King James está assim: por essa razão eu vos abati por intermédio dos meus profetas, e eis que vos matei por meio da palavra da minha boca, vírgula, e os meus juízos partiram num luzeiro como relâmpagos sobre todos vós. Como relâmpago, luzeiro como relâmpago sobre todos vós. Forte. Oséias 6, 5. Nem sempre esses raios são juízos destruidores. Muitas vezes esses raios são juízos destruidores. Mas existem manifestações de querubins em forma de raio, relâmpago, que são respostas para as nossas orações, para as nossas necessidades. E existe a resposta da nossa injustiça, quando a medida da iniquidade dos amoreus transborda, Gênesis 15, 16, que Deus responde com ira em forma de raio relâmpago. Eu quero que você veja atentamente Isaías capítulo 60, versículo 1 a 3. Esse também é poderoso em Deus para meditarmos. Isaías capítulo 60, verso 1, 2 e 3. Levanta-te, resplandece, porque já é chegado, já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai resplandecendo, vai nascendo, vai se manifestando sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Israel está abatida, Israel está humilhada, Israel está derrotada, Israel está passando vergonha, mas Israel se arrependeu, Israel se reconciliou, Israel tirou todo o lixo, todo o entulho do trono que só Deus pode se assentar no espírito, na psique de Israel. A televisão, as contas, as doenças, as prioridades, a distração que ocupava o tempo, a energia e o lugar de Deus na vida da nação foi removida. Diga, os ídolos foram removidos. Israel se reconcilia e apresenta fruto de arrependimento. Agora, para mudar a sorte de Israel, Isaías 60 diz: levanta-te, sacode a poeira, chacoalha a sujeira. Está nascendo uma luz sobre você, está resplandecendo uma glória sobre ti. Aí o texto continua, vai dizer que ela é amada, ferida, oprimida. Deus vai restaurar, Deus vai curar, vai perdoar. Bom, eu vou te dar mais 5 versículos e aí nós vamos esquentar a chapa, cara. Apocalipse 11, 19, irmão, joga no telão aí para mim. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto, da sua pacto, da sua aliança, foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande salvação, se eu não me engano. Salmo 18, 13 e 14. Salmo 18, 13 e 14, por gentileza. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 77, 17 a 18. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para a outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Salmo 144, versículos 5 e 6. Há uma interlinearidade da construção de uma imagem mental, de uma imagem profética, de uma expectativa espiritual com todos esses textos que eu estou ativando na sua mente. Abaixa ou desce, ó Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes e fumegarão. Verso 6.
vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. É um modo operacional de Deus ao longo de muitos episódios das Escrituras. Diga para quem está do seu lado: nós somos os relâmpagos de Deus para a sociedade confusa, perdida e corrompida pelo pecado nos dias de hoje. Pessoas do reino de Deus que possuem uma certa sensibilidade e percepção profética acima da média dos demais frequentadores de igreja, são pessoas que foram tocados por esses anjos em forma de raio relâmpago. Essas pessoas choram com mais facilidade, se quebrantam com mais facilidade, e elas têm uma característica profética de absorver a energia ruim do ambiente. Existem 5 tipos de profeta. Outro dia eu trago essa aula. A palavra profeta foi traduzida na língua portuguesa por profeta de 5 expressões hebraicas diferentes e uma expressão do grego. Ou seja, são 5 tipos de profetas diferentes. 5 palavras no manuscrito original, que na língua portuguesa foi tudo traduzido por profeta. Existe o profeta vidente. Samuel diz: eu sou o profeta que vejo. Eu sou o profeta vidente. Não é vidente de cartomante, de ler sorte, de feitiçaria. Não, vidente no sentido de que ele profetiza da parte de Deus o que ele está vendo. Nem todos os profetas são videntes. Existe profeta sensitivo, existe profeta intuitivo, existe profetas tangedores, profetas que vão compondo e citando versículos bíblicos, e com essas chaves bíblicas ele vai construindo uma narrativa, vai construindo um raciocínio. Existem profetas que são conselheiros. Esse profeta conselheiro é o profeta moderno dos dias de hoje, que as empresas contratam e chamam ele de consultor empresarial. O que é uma consultoria empresarial? Você tem 90%, 80% de experiência de mercado, formação técnica. Você estudou, você leu, você se especializou em algo, você analisou padrões de repetição. E essa memória desses padrões de repetições, chega uma hora que você tem que usar a sua intuição para tomar uma decisão, baseado num padrão de leitura de fatos, certo? Essa intuição pode ser certeira ou pode ser errônea. A empresa te contrata para dar uma consultoria de mercado, baseado em algo que você sabe por conhecimento técnico, e chega uma hora que tem um quê de profético, tem uma característica que é intuitiva, puramente espiritual. É onde Deus fala: compra, ou Deus sussurra dentro de você: não compra que tu vai tomar prejuízo, investe. Ou a voz de Deus diz: não investe, vai tomar prejuízo, é hora de vender, é hora de comprar, faça isso, faça aquilo. Normalmente é uma relação de 70%, 80% de análise técnica, e tem sempre ali uns 20%, 30%, 10% que é puramente intuição profética. É um tipo de profeta da Bíblia. Um tipo de profeta da Bíblia. Quem é esse cara? O tipo de unção profética que está sobre José, o administrador com excelência, que vai salvar o Egito da bancarrota, é essa característica de unção. Ele tem uma informação técnica, ele tem um conhecimento, ele tem uma informação revelada, ele tem uma sabedoria dos céus que se manifesta tecnicamente dizendo: vamos fazer um córrego aqui, uma vala que vai irrigar, vamos fazer aqui o negócio de decantação, vamos inventar uma máquina que vai pegar a água lá de baixo e fazer a água subir o morro. Muitas coisas da ciência do Egito. Diga, informação puramente técnica que Deus foi dando para ele. Engenharia, estuda essas coisas até hoje. Vamos guardar o trigo e o trigo não vai apodrecer. Vamos fazer um silo em forma de pirâmide e tantas outras coisas. Ok, mas chega uma hora que não é universidade, não é faculdade, não é experiência de mercado. Chega uma hora que é Deus na vida dele para tomar a decisão.
Entendeu? Vários sábios, vários feiticeiros, vários astrólogos ouviram o mesmo sonho e falaram abobrinha. Quando José escutou aquele sonho, ele recebeu de Deus a revelação profética e a interpretação sobrenatural daquele fenômeno. Então isso é uma característica de um tipo de profeta. É o profeta administrador, é o profeta no mercado de trabalho. É essa unção muito importante ser esquartejada, entendida e sistematizada ao longo das Escrituras. Essa unção vai se unir à profeta de Daniel. Daniel, ele é um profeta sensitivo. Por quê? Tive a visão e senti muitas dores no corpo físico por causa da unção, por causa do acesso ao mundo espiritual, por causa da visão. Então o cara que recebe unção na igreja no dia seguinte sempre amanhece muito doído, muito cansado. Às vezes a esposa não é sensitiva, mas o marido é sensitivo, a esposa é e o marido não é. É característica do profeta sensitivo, ele absorve, é o cara que começa a interceder e vomita. O pastor que está intercedendo está endemoniado. Não. Ele está absorvendo a energia ruim do ambiente, da circunstância, da pessoa, se colocou na brecha. Os sensitivos se colocam na brecha num nível de dimensão que os videntes não conseguem se botar na brecha. Exatamente, porque o vidente está vendo o demônio, ele não se coloca na brecha com aquela intensidade. Exatamente, porque o sensitivo não está vendo o demônio, mas está sentindo, ele se coloca na brecha com um nível de agressividade maior. Outro dia eu trago uma aula só sobre esses 5 tipos de palavras e 5 tipos de profetas diferentes. Mas os filhos de Boanerges, que carregam esses querubins em forma de raio relâmpago, têm uma tendência de serem mais intensos na oração, na adoração e no discernimento profético. Com uma inclinação sempre a absorver as coisas ruins da casa onde elas entram, do mercado, da loja. Nem todo profeta de Deus entra numa loja e passa mal. Os intuitivos, por exemplo, ou os profetas tangedores, que ficam fazendo conexões de chave bíblica para construir um recado na alma da pessoa que está recebendo aquilo ali, eles não fazem. Mas o sensitivo, o intuitivo entra num ambiente e ele passa mal. Ele é uma espécie de uma esponja que pega na hora aquilo ali. Mãe, me leva para casa. Pai, eu não quero ficar aqui, eu não estou legal. É uma característica de um Boanerges, de um filho do relâmpago. Existem 3 episódios e 3 personagens na Bíblia que oram e cai relâmpago do céu. Qual é o mais famoso deles? Eu vou terminar lendo um, mas nós vamos citar e trazer à memória os 3. Qual é o mais famoso cara do planeta Terra, de Gênesis Apocalipse, que ora e cai relâmpago do céu, cai fogo do céu? Você já escutou uma pregação dele 300 vezes. Quem é? 1 Reis, capítulo 18, profeta Elias. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, sirvam a ele. Mas hoje oro para que esse povo saiba que ainda existe profeta e ainda existe Deus em Israel. Responda-me, responda-me, responda-me. Manda fogo, raio, relâmpago do céu. É um cara que se relaciona com os querubins em forma de raio e relâmpago e esporadicamente, acidentalmente, por uma irresponsabilidade, uma loucura, uma ousadia da fé bipolar, Elias tropeça na unção que cai relâmpago do céu e acerta aquele altar de madeira. O Elias é um cara que se relaciona com esses querubins em forma de trovão, de raio, muitas e muitas vezes, ciclicamente, ao ponto dele carregar no espírito dele uma convicção. Diga, uma segurança de repetição. O que você acha? Elias estava seguro ou Elias estava irresponsavelmente chutando na trave? Se der Deus, se não der, passo vergonha na frente desses profetas de Baal, eles cortam minha garganta com a espada. Elias diz, segundo a minha palavra, segundo a minha convicção, ele tinha uma intuição em Deus, ele já tinha experimentado esse fenômeno de raio, relâmpagos muitas vezes. Não está narrado na Bíblia, mas ele já havia experimentado. Ao ponto de chegar no Carmelo com essa ousadia sistematizada na sua experiência de fé. Ao ponto de ele ter chegado nas Escrituras, no alto do Carmelo,
com uma memória de repetições de raios e relâmpagos e trovões. Quem aqui já orou por alguém com câncer e esse alguém foi curado? Quem aqui tem uma estatística de a cada 10 pessoas que oram por câncer, 7 ou 8 são curados? Entendeu a diferença? Uma coisa é você tocar na unção. Outra coisa é você tocar na unção, buscar o código bíblico e isso se tornar uma experiência repetitiva. Não estou dizendo que 100% das pessoas com câncer precisam ser curadas. Deus é soberano, Ele é absoluto. Mas eu estou falando de um nível de intimidade, de um nível de comunhão, em que o assento do poder, o esconderijo da sua força está plenamente rendido ao Espírito Santo de Deus. E aí as coisas se tornam mais violentas nos raios, nos relâmpagos do céu. Quem é o segundo cara que ora na Bíblia e Deus responde com fogo, Deus responde com relâmpago? Quem é o segundo personagem? Que nem profeta é, quer dizer, ele é um profeta, mas ele é conhecido e chamado por rei. São 3 episódios que alguém ora e cai raio do céu, cai fogo do céu. O segundo personagem, que você também já ouviu pregação sobre ele, se chama Davi. Não vou ler por causa do horário, nós vamos começar a orar, mas você vai anotar aí, 1 Crônicas, capítulo 24, no alto da ira de Ornã, Davi quer comprar o pedaço de terra, Ornã quer dar o pedaço de terra de graça para ele fazer um altar de terra e adorar a Deus. Davi está vendo um anjo com a espada desembainhada sobre a cidade de Jerusalém, está tendo a quebradeira, a turma está morrendo lá embaixo porque o profeta havia falado e ele havia desobedecido, não era para fazer o censo, e ele fez o censo do exército de Davi. Estava arrogante, estava bobinho, estava confiando nos números da sua tropa e não estava mais confiando no Senhor e no sobrenatural. Agora, Davi se arrepende, Davi põe a boca no pó, Davi se humilha, Davi compra a terra, faz o altar, sacrifica os animais, ora a Deus, clama a Deus e diz: Senhor, tudo bem, bate em mim, não bate neles, esse povinho lá só está obedecendo a ordem que eu dei e eu como rei errei. E agora tem misericórdia deles. Então desceu fogo do céu sobre a oferta, sobre o altar de terra, sobre o holocausto de Davi, e o anjo botou a espada na bainha e acabou a mortandade. Você vai ler em casa com calma, 1 Crônicas, capítulo 24. Davi tinha no espírito dele o código do relâmpago, do raio. Se você perguntar para Davi, Davi, você ora e muitas vezes cai fogo do céu? Não, foi um fenômeno único na vida e na história de Davi. Acho eu que na história e na vida de Elias, isso era mais seguro, mais repetitivo do que na experiência de fé de Davi. Davi tocou nessa unção. Se você perguntar para ele assim, Davi, você entende como funciona essa unção? Não, não entendo. Você consegue orar de novo e repetir esse fenômeno? Não, não consigo. Entendeu? Foi um negócio que aconteceu ali de uma forma extraordinária da parte de Deus com ele. Elias já tem um pouco mais de comunhão, intimidade e mergulho no oceano do Espírito Santo. E quem é o cara doido, pirado, piradaço, que ora e cai muito raio e muito relâmpago do céu? Esse nós vamos ler. Joga no telão. Eu vou ler na minha versão, vocês vão comparando com a versão aí do telão. 1 Samuel, capítulo 7. Vamos ler do versículo 4 em diante. Samuel, numa cidade chamada Mispa, ergue as mãos para os céus e começa a orar. Ergue as mãos para os céus e começa a invocar. Ergue as mãos para os céus e começa a declarar. E caem muitos relâmpagos sobre as tropas dos soldados filisteus. Tu acha que Samuel fazia isso assim, na fé da loteria esportiva, na fé da raspadinha, na fé que você joga no bicho e ganha ou perde? Ou Samuel tinha cultivado no espírito do profeta Samuel um nível de segurança, um nível de repetição, um nível de comunhão e intensidade com o Espírito Santo de Deus, ao ponto de conscientemente orar pedindo a Deus, declarar e liberar dos céus relâmpagos para acertar os soldados filisteus que queriam matar o povo de Israel?
Esta é a diferença entre um frequentador de igreja e um homem e uma mulher de Deus que carrega um depósito da glória. Todos nós temos medos, temos dúvidas, pecamos, erramos, chutamos o cachorro, brigamos com o marido, brigamos com a esposa, passamos por dívida, sobra dinheiro, falta dinheiro, tem luta, não tem luta, assisti pornografia, pequei, me contaminei. Ok, vai ficar nesse vício compulsivamente ou vai confessar, pedir perdão e receber o poder do sangue de Jesus que lava, purifica, vivifica e te restaura? A questão é o quanto dessa cadeira, o quanto desse trono, o quanto desse assento nós estamos dispostos a nos render para que o Senhor seja entronizado no nosso espírito de adorador, de profeta, de guerreiro, de homem e mulher de Deus, com as nossas fragilidades, com os nossos defeitos. O quanto nós estamos dispostos a nos render e nos entregar profundamente a Ele, para que Ele cresça e nós diminuamos, para que Ele se manifeste e nós venhamos a dar um passo para trás e Ele resplandecer como um relâmpago do nosso interior. Ou será que esse trono que é de Jesus está cheio de bugiganga que distrai a nossa alma? Esse mês eu não posso dizimar, esse mês não consigo ofertar, esse mês não deu para ir. Não, segunda-feira à noite não posso perder o capítulo da novela que eu estou assistindo. Tantas outras coisas. Não é pecado assistir Netflix, não é pecado ir no aniversário do seu primo, do seu parente, do seu amigo. Mas assim, o quanto desse trono está cheio de bugiganga, ocupando o lugar que é para Jesus sentar, e o quanto do esconderijo da sua força, o assento do seu poder, está totalmente rendido a Ele, para que Jesus venha, seja entronizado e se assente no nosso interior. E quando Jesus se assenta no nosso interior, quando o esconderijo da força transborda com a glória, com o óleo, com o fogo, com a luz, cara, do nosso interior saem raios, relâmpagos e trovões, porque no trono de Deus, lá no céu, na base do trono de Deus existe raios, relâmpagos, trovões. Porque quando Ezequiel viu uma bola de fogo com cor de âmbar, metal reluzente, vindo ao seu encontro, na base do trono de Deus, onde Deus está sentado, em cima tem 4 rodas de fogo, 4 seres viventes que seguram um cristal, um vidro duro, e ali tinha raios e relâmpagos e trovões. Cara, se isso aconteceu do lado de fora para Ezequiel ver, por que esse fogo não pode se revolver no nosso interior? Essa noite nós vamos fazer um exercício de oração e intercessão, que é pedindo para expandir as 4 rodas de fogo que cada um de nós carrega dentro do nosso espírito humano. Lembra da visão de Ezequiel? Não é 4 rodas de fogo, não é 4 querubins, não é um vidro de cristal duro, terrível, e sobre esse vidro o assento do seu poder, ou também traduzido na língua portuguesa por esconderijo da sua força. Ali nesse trono, o Senhor não deve ser invocado, adorado, rendido, reverenciado, para que o Senhor venha, sente-se, e quando Ele vem e senta, o nosso espírito é reativado, o nosso corpo é curado, a nossa mente é alinhada com os pensamentos do céu. Então nós vamos orar conscientemente, pedindo que essas 4 rodas de fogo, miudinha, pequenininha, tímida, sejam expandidas para fora do nosso corpo, toda a nossa casa, todo o nosso escritório, todo esse templo, todo esse terreno, todo esse quarteirão, que se expanda do nosso interior ao ponto dessas 4 rodas de fogo queimarem toda a Botucatu, que se expanda do nosso interior, se expanda ao ponto de chegar lá em Bauru, lá em Lençóis Paulista, lá em Coxilha, Conchas, e vai se espalhando esse fogo, entendeu? Esse fogo não se espalha porque Deus quer. Esse fogo não se espalha do nosso interior porque Deus determina. Esse fogo se espalha porque nós somos dispostos a nos render ao Senhor, que desce sobre o monte Paranarã e da sua mão saem raios, relâmpagos, trovões. E quando o Senhor desce, os montes estremecem como cera e Ele se assenta no esconderijo da sua força. E Ele preenche o assento do poder no nosso espírito interior. Quanto mais vocês fizerem esses exercícios aqui,
como igreja, seja nos cultos públicos ou nas reuniões de liderança, maior vai ser a influência de vocês sobre esse perímetro geográfico, que vocês vão visualizar as rodas de fogo se espalhar. Joga amanhã uma bandeira aqui de Botucatu, com as cidades ao redor aqui, nós vamos pisando em cima dessa bandeira e expandindo essas rodas de fogo do nosso interior. Nós vamos começar a pedir que do nosso interior saia bolas de fogo com cor de âmbar, e que dessa oração, nesse altar, dessa igreja, comecem a sair raios, relâmpagos e trovões. Alguns dos raios, relâmpagos e trovões que vai sair do nosso exercício sistemático de intercessão aqui nesse altar, é juízo destruidor nos feiticeiros, os que estão trabalhando para que essa igreja feche, em eventuais cobras, serpentes, aranhas, largatos, lagartixas, ou cu de calangos espalhados por aí. Alguns dos raios, os relâmpagos que vai sair aqui, é novo nascimento, é conversão. O que? Aquele cara se converteu ali na igreja de vocês, se converteu. Saiu um relâmpago daqui, era impossível aquele Saulo se tornar Paulo. Mas saiu um relâmpago daqui, pegou na mente dele e disse: sabe uma coisa? Eu vou abandonar a ufologia. Eu não vou mais conversar com o Saci Pererê, encher o saco, conversar com o Saci Pererê. Eu quero adorar Jesus, o Rei do Rei, o Senhor dos Senhores. Não o Jesus da história, o Jesus que esses malucos adoram aqui nesse lugar. Alguns relâmpagos vão sair daqui, vai ser relâmpago de cura. Paralítico vai entrar e vai sair andando. O câncer vai vomitar instantaneamente. Outros vão ser curados lenta e progressivamente, tudo bem. Alguns desses relâmpagos que vão sair daqui, nesse exercício de hoje e nesse exercício de intercessão que nós vamos fazer amanhã, é finanças, é rompimento. Preciso pagar 200 mil reais em dívida, não sei como. Existem relâmpagos que manifestam resultados financeiros. Creia nisso, renda-se a Deus nesse foco, nesse propósito, nessa necessidade. Portas de emprego, contratos, causa na justiça, coisas que está lento, vai acelerar para a glória de Jesus. Amém? 1 Samuel, capítulo 7, verso 4 em diante, o último texto que nós vamos ler essa noite. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e passaram a servir somente ao Senhor nosso Deus. Bom, tem que tirar os ídolos para experimentar os relâmpagos. Para ser amigo desses querubins em forma de raio relâmpago, tem que ter já uma experiênciazinha, uma caminhadinha, um mingau mais grosso. Já tem que comer feijãozinho, não dá para comer leitinho. Esses querubins é para quem está mastigando, já tem que ter dente na boca para mastigar, miséria. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Qual é a cidade? Mispa. Qual é a chave? Unidade. Congregai, reunir. Aí eu não quero mais congregar na igreja. Vai procurar um pé de goiaba, pega uns galhos e bate na tua perna para tu aprender a não pensar abobrinha, voltar para a comunhão. No pé de coentro. Orarei por vós. Aonde que ele vai orar? Em Mispa. Quando ele vai orar? Quando estiverem congregados em unidade. 2 códigozinhos aqui nesse versículo. E congregaram-se em Mispa, e tiraram a água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. Ou seja, contrição, arrependimento, sacrifício, oferta de restituição, pedido de perdão. Versículo lá do início, 4, fala que eles acabaram de ter coragem de jogar fora os ídolos, as estátuas, os demônios. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Samuel aqui era uma espécie de rei, juiz e profeta da nação. Ele estava acumulando várias funções nesse momento da história. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam reunidos, estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. Os bravos, os matador de largatixa, os caçador, os chefes de guarda, os chefes de guerra, os chefes dos exércitos mais tensos de filisteus vieram para dar o couro no povo de Deus. Se levantaram e vieram contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel ficaram com medo por causa dos filisteus, temeram. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel:
não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus. Não para de orar por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus, porque os soldados que estão vindo aí são brabo, são matador, são perigosos. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Por que Deus não estava ouvindo o resto da nação? Porque estavam num processo de realinhamento, de reconstrução, de restauração. Tinham acabado de quebrar os ídolos, tinham acabado de quebrar os astarotes, tinham acabado de quebrar os balaíns, estavam começando a obedecer de volta. E assim, depois que eu decidi servir a Jesus e não fazer mais as coisas erradas, tudo começou a dar errado na minha vida. Quem já ouviu essa frase? É o que está acontecendo com Israel. Depois que eles decidem se livrar do dinheiro que eles ganhavam dos ídolos e prosperar financeiramente e ganhar dinheiro adorando única e exclusivamente o vivo Deus, tudo começa a dar errado. Claro, é uma troca de energia. Você está se alimentando de uma fonte errada, você agora vai aprender a se alimentar da fonte nova. Não é um interruptor, é um processo de amadurecimento, é um processo de alinhamento, é um processo de botar as coisas em ordem. Relaxa, vai dar certo, ainda que haja resistência do mundo espiritual no início. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram para a guerra, chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram abaixo de Bet-car, uma outra cidade. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre a cidade de Mispa e a cidade de Sem, e chamou o nome daquela altar, daquela pedra, daquela edificação Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram lutar nos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até a faixa de Gate. E até os seus termos Israel arrebatou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amoreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano e rodeava a Betel e a Gilgal, nome de cidades, e a Mispa, 3 cidades que eram meio que a base operacional, a base missionária, a base profética de Samuel: Betel, Gilgal e Mispa. E julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava sempre a Ramá, que é onde tem a escola de profetas em Naiote, Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel e edificou ali um altar ao Senhor. Há quem diga que Samuel tinha 4 escolas de profeta. A principal era em Naiote, Ramá, junto ao poço de água que está em Seco, que é onde ele morava mesmo, no alto do outeiro, que é onde ele vai hospedar e profetizar sobre Saul, filho de Quis. A outra era em Betel, a outra em Gilgal, a outra em Mispa. Já existem essas escolas de profetas estabelecidas ali. Por quê? Porque é em Betel, é em Gilgal e é em Jericó que Elias e Eliseu vão ter o diálogo profético antes de Eliseu ser levado vivo no redemoinho de fogo, no redemoinho de glória, nas margens do Rio Jordão. O que muda das bases e das plataformas das escolas de profeta de Samuel para as bases e para as plataformas das escolas de profeta que Elias estabeleceu é a cidade de Mispa. É só isso que muda. Porque Elias tinha a escola de profetas e Eliseu deu continuidade aos 50 filhos dos profetas das escolas que já estavam estabelecidas em Betel, em Gilgal e em Jericó. No caso de Samuel, é Betel, Gilgal e Mispa, não Jericó.
e as margens do Rio Jordão, que também é um portal profético de muita coisa louca e sobrenatural na história de Israel. Pode se preparar aí para as 4 cidades, 4 países, 4 nações, 4 basezinha apostólica profética, Branco. É um perímetro de influência do manto profético que Deus colocou sobre Samuel. Mas veja que ele aparece como um sacerdote, um profeta, um rei, acumulando funções de juiz nesse momento. Mais tarde, Saul vai ser ungido rei no lugar de Samuel, porque o povo quer ser igual às nações democraticamente circunvizinhas. Os filisteus estão vindo para matá-los. Ele está sacrificando, orando, selando com um carneiro. Diga, dinheiro, oferta, sangue. Qual é o nosso sangue da pós-modernidade? Dinheiro, conta bancária, é energia, é vida. Quanto tempo você trabalhou para ter R$1.000? Quantas horas você vendeu na tua CLT para ter R$1.000 na conta bancária? São horas de vida, horas de trabalho, horas de energia. Pronto, você sacrifica isso no altar, é o teu carneiro. É o teu carneiro, é o teu cordeiro. A pergunta não é se a igreja precisa. Eu que preciso sacrificar no altar para ter o meu rompimento, para eu ver os raios e os relâmpagos descer logo após o sacrifício, o holocausto, a oferta que Samuel oferece, o arrependimento coletivo, a oração coletiva. Quer ver relâmpago cair do céu para operar milagre na tua necessidade, mas não aprendeu a sacrificar um cordeiro? Uma coisa simples assim? Então você está brincando com as coisas sagradas do reino de Deus. Então você não pode se relacionar com querubim, serafim, anjo em forma de raio, relâmpago e trovão. Você não está pronto ainda para conversar com seres espirituais que saem da base do trono de Deus, em forma dos 7 Espíritos de Deus que queimam e são enviados a toda a terra. Em forma dos 7 Espíritos de Deus que se manifestam com fogo, chama ardente, raios, relâmpagos, trovões. Você não está pronto para essa hierarquia de seres angelicais na tua vida, no teu casamento, na tua empresa, no teu emprego, no teu ministério. Tu tem que lidar mesmo com um vento impetuoso. Essa é a categoria de anjo que você vai empurrando com a barriga aí e sobrevivendo na fé. Quantos querem ser Boanerges? Quantos querem ser filhos do relâmpago? Quantos querem ser filhos do trovão? Quantos querem essa ferramenta espiritual e ministerial? Quantos querem esporadicamente tocar numa unção e manifestar raio, relâmpago, trovão do céu? Ou som de raio, som de relâmpago, som de trovão? Eu não vou ler os textos, embora eles estão anotados aqui na folhinha, mas eu vou citar os textos. Quando Jesus foi batizado, qual é o som, qual é a voz que veio do céu? Este é o meu filho amado, em que me comprazo. E qual foi a polêmica que os religiosos disseram? Uns diziam, é a voz de um anjo. Outros diziam, é a voz de um trovão. Outros disseram, é a voz do Pai, do próprio Pai, dando testemunho de Jesus. Quando Jesus sobe lá no Monte da Transfiguração, e um mesmo som, a mesma voz se manifesta. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele seguir. Ouçam o que ele tem para ensinar para vocês. Uns diziam que era um anjo falando aquilo. Outros diziam que era um trovão. Outros diziam, não, é o próprio Deus falando. Quando queriam matar Jesus, porque leu na sinagoga, sábado de manhã, o pergaminho do profeta Isaías, o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres, aos mansos, aos cativos, aos oprimidos. Então queriam arremessar ele precipício abaixo, e ele passou no meio, e ninguém o arremessou, porque ouviu-se do céu um som, semelhante a de trovão. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E eles arrazoavam entre si, dizendo, foi som de um relâmpago, foi som de um trovão, foi som de um anjo que falou. Os fariseus ficavam discutindo entre eles isso. Ou seja, houve uma manifestação física, metafísica, visual, sonora, alguma coisa assim. E por trás dessa manifestação há um espírito de alta hierarquia, dando livramento, dando provisão,
operando uma cura, trazendo uma ativação de dons. O segredo é esse: render-se para que o Senhor seja entronizado no assento de poder, no esconderijo da sua força, e aprender a fazer o que Samuel fez: sacrificar um cordeiro, sacrificar uma ovelha, fazer um sacrifício financeiro. Não preciso, a igreja não precisa, mas quem quer romper nessa atual energia e nesse fluxo de provisão financeira para um novo platô, precisa fazer isso. E se você tiver maturidade de fazer isso espontaneamente, é bom para você, é bom para sua casa, para sua família, entendeu? Ah, mas eu não estou pronto para fazer uma oferta de R$10.000. Ok, oferta mil. Não estou pronto para oferta mil. Ok, oferta 100. Não sei. Você hoje é um cara que está acostumado a semear R$3. Faça um voto de 30. Já foi uma coisa, na tua experiência com Deus, que expressa carneiro, que expressa cordeiro, que expressa uma ovelha mamando, que Samuel foi lá, pegou uma ovelhinha nova, estava mamando na mãezinha dele, tirou a ovelha que ainda mama e sacrificou. E em resposta, logo depois desse sacrifício, raios, relâmpagos, trovões começam a aterrorizar os filisteus, começam a dissipar os inimigos que queriam matar a Israel. E houve a maior derrota dos filisteus. Nem Gideão derrotou totalmente os filisteus. Nesses dias de Samuel, houve paz entre Israel e os amorreus. Quem quer paz na sua vida financeira? Quem quer paz na sua saúde, na sua família, na sua parentela, no seu ministério? Se coloque em pé. Vamos fazer um círculo aqui no altar? Vem cá juntinho. Também não vou me estender muito por causa do horário. Vamos dar os comandos para que esses raios, esses relâmpagos, esses trovões se manifestem. Uma palavra dessa numa vigília de oração, num altar de 7 horas de oração, intercessão, uma atmosfera de adoração, intercessão, jejum, oração. É hora agora dos anjos eletrocutar a turma. Junta aqui. Vem cá, faz um círculozinho aqui assim, ó. Bem pertinho, junta, bem pertinho. Uma bolinha, mais próximos. Junta mais, vem, fecha os olhos e adore o Senhor, fecha os olhos e visualize o trono da glória, visualize os raios, os relâmpagos que saem do trono de Deus e peça, faça agora o seu voto com Deus. Faça agora o seu sacrifício, a sua oferta, dentro da luz e da maturidade que você tem. Ninguém está pedindo, Deus não está pedindo para você vender a sua geladeira e trazer o dinheiro na igreja para barganhar e manipular, chantagear Deus, sem imaturidades. Dentro do teu perímetro de responsabilidade e maturidade financeira, faça algo que você não está acostumado a fazer. Faça algo maior, mais intenso. É essa chave que desatou raios relâmpagos de livramento, raios relâmpagos de vitória contra os filisteus, contra os inimigos. Sharakandoro blandara masoro koyoro andara balabaka masoro andara mase reka mandara malabaka masoro andara masu. Sharamandara balabalabala mandara balamayana namase reandara balabaka masori andere blamasoro koyoro aralamai. Querubins, serafins, anjos, Espírito Santo de Deus, encontre em nós filhos de Boanerges. Encontre em nós filhos de Boanerges. Recebemos essa palavra, recebemos esse ensino, recebemos esse comando. Daqui a pouco eu vou começar a impor as mãos e orar sobre cada um de vocês. Mas agora eu quero que você libere o seu espírito e faça a sua oração. Levante o seu clamor. Tira minha alma da prisão, para que eu possa te adorar. Tira minha alma da prisão, para que eu suba na sala do trono. Tira minha alma da prisão, desperta, ativa profeticamente áreas que estão adormecidas, entulhadas, embotadas no meu espírito. Purifica-me, vivifica-me, perdoa-me, Espírito Santo de Deus.
Xereandarabandoro malamasu. Reclandoro balamandere malamadoro malamase. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Filhos de Boanerges. Filhos de Boanerges. Filhos de Boanerges. Filhos de Boanerges. Em nome de Jesus. Nove e 15. Agora você administre o tempo. Você com Deus. Você pode adorar em línguas, pode ir para casa, pode orar amanhã, pode ficar aqui, entrarmos no horário, estourar o horário. Mas você está debaixo de um comando. Filho de Boanerges. Você está debaixo de uma ordem. Filhos do relâmpago, filhos do trovão. Querubins em forma de raio vão visitar vocês. Preparem-se. Querubins em forma de raio, relâmpago, trovão, vão visitar vocês. Selem, façam um sacrifício, façam uma oferta, expressem algo que vocês não estão acostumados a expressar. E vocês colherão livramentos tão poderosos quanto o de Samuel e Israel, no alto da montanha de Mispa, em nome de Jesus. Hey, Candaramaso! Recalayere mandoro, rica sorocoyoro banderemaço. Flua do nosso interior aquele rio de vida, aquele rio de águas purificadoras, aquele rio de Zoe, rio de Zoe, rio de águas purificadoras, rio de vida. Flua, flua, libera, manifesta. Rio de vida se torne agora um rio de fogo, um rio de lava, um rio de fogo incandescente, um rio de lava purificadora, um rio de lava que sai do trono de Deus, rio de águas vivas, rio de fogo que jorra do nosso ventre. Se transforme agora num rio de eletricidade, num rio de relâmpagos, num rio de trovões, rio de raios, rio de alta voltagem, eletricidade, cuidado, danger, perigo, alta voltagem, eletricidade do céu. Flua um rio de eletricidade, um rio de relâmpagos do meu ventre, do ventre dos meus irmãos. Respire fundo agora. Pai, mostra para nós o trono de Deus, o esconderijo da sua força. Mostra para nós a fotografia de como é que funciona no nosso espírito humano o assento de poder, o trono de glória em que o Senhor quer se assentar no nosso espírito, no nosso interior. Como é que está esse trono hoje? Cheio de bugiganga, cheio de lixo, cheio de pó, cheio de areia, cheio de aranha, cheio de teia de aranha nessa poltrona que é para o Senhor se assentar. Mostra como está esse trono no meu espírito. Purifica-me, vivifica-me, liberta-me. Se você está vendo um feto de um aborto sobre esse trono que o Senhor quer se assentar, eu te absolvo por esse aborto de uma vez por todas, em nome de Jesus. Está perdoada. Se você está vendo lixo pornográfico assentado sobre esse trono que o Senhor quer se assentar, eu declaro sangue de Jesus lavando, purificando, perdoando e removendo essa contaminação. Se você está vendo uma língua de fofoca, de ódio, de ciúme, olhos de inveja sobre esse trono que o Senhor quer se assentar no esconderijo da sua força, no assento do seu poder,
Eu te absolvo dessa fofoca, dessa inveja, desse ciúme, seja lá o que for que está impedindo o Senhor de se apoderar possantemente, 100% de mim e de você, seja removido agora, em nome do Senhor Jesus. Eu me rendo, eu me entrego. Xaramacandaramaçu. Pai, mostra-nos as rodas de fogo desse trono, na base dessa cadeira, na base desse esconderijo da tua força, na base desse assento de poder. Eu quero pedir que as 4 rodas de fogo comecem a se expandir, comecem a se multiplicar, comecem a se intensificar. Vai expandindo essa roda de fogo do meu interior, vai expandindo essa roda de fogo ao ponto dela queimar todo o meu corpo, do meu ventre, do meu tórax, rodas de fogo, 4 rodas de fogo, 4 querubins, o Senhor está sentado sobre eles. Comece a se expandir agora. Queima a minha cabeça, queima o meu ombro, queima o meu pé, queima os meus braços. 4 rodas de fogo. Saiam para fora do meu corpo e comece a queimar o irmão que está na minha esquerda, comece a queimar o irmão que está na minha direita. Eu começo a compartilhar essas 4 rodas de fogo que giram dentro de mim, com o irmão da frente, com o irmão de trás. Pai, que o meu espírito se expanda sobre todo esse prédio, sobre todas essas cadeiras, todo esse altar, todo esse terreno. Rodas de fogo comecem a ultrapassar esse rio, comecem a queimar a partir desse altar toda essa rodoviária, o antigo galpão onde vocês faziam culto antigamente, os vizinhos da esquerda, os vizinhos da direita. Vai expandindo as rodas de fogo ao redor dos morros, ao redor das quadras, ao redor das avenidas, toda a cidade de Botucatu seja queimada pelas rodas de fogo, relâmpagos, raios, trovões que estão se expandindo do meu interior. Cidade de Brotas, cidade de Bauru, cidade de Lençóis Paulistas, comecem a ser envolvidas agora. Todo o mapa da grande São Paulo, todo o mapa da grande São Paulo. Aqui de Botucatu eu expando fogo e entro em Campinas. Aqui de Botucatu eu expando as rodas de fogo e entro em Sorocaba, entro em Ribeirão Preto, entro agora em Registro, entro agora em Marília, vou entrando no Paraná, vou entrando em Minas Gerais, vou entrando no Rio de Janeiro, vou entrando no litoral, Santos, Carapicuíba, São Paulo, região metropolitana. Fogo de Botucatu, fogo de Botucatu, fogo de Botucatu, fogo do altar da igreja em Botucatu, chegando em toda São Paulo. Nós expandimos esse raio, esse relâmpago, esse rio de fogo, esse rio de eletricidade, essas 4 rodas de fogo. Eu expando ela e vou entrando na cidade de Curitiba, vou entrando na cidade de Maringá, na cidade de Cascavel, na cidade de Londrina, Foz do Iguaçu. Esse fogo entra agora no Paraguai, entra agora no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Palmas, Tocantins, Brasília, Brasília, Brasília. Prepara-te, Brasília, vai receber uma equipe de intercessores dessa igreja. Anápolis, Goiás, Aparecida de Goiânia, fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu. Alta Floresta, Porto Velho, Roraima, Rondônia, Acre, Rio Branco, Boa Vista, Porto Velho, vai recebendo agora Bolívia, Santa Cruz de la Sierra.
Santiago do Chile, Buenos Aires, Argentina, Melo, Uruguai, Assunção, Paraguai. Espírito Santo, Vitória, Vila Velha, receba do fogo, receba da eletricidade que está saindo do altar dessa igreja. Rodas de fogo que se movem dentro de mim, se expandam para o Pará, para o Piauí, para o sul da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Ceará, São Luís do Maranhão, Belém, Portal do Pentecostalismo do Brasil, Belém, seja envolvida com as rodas de fogo e eletricidade que estão saindo de Botucatu. Anjos do Senhor, tragam os convites, tragam as conexões para pregar em todas essas capitais. Saia fogo, eletricidade, expandam-se as rodas de fogo, saia do nosso interior, rodas de fogo, até na ilha de Marajó, reuniões de avivamento e unção, até na ilha de Marajó. Campo Grande, aqui da Uana, Xedará, Anuashi, Nedibi, Avu, Aí, Terei, Rebandere, Balamandoro, Balamassou. Eu declaro Manaus, Amazonas. Eu declaro Amapá, Macapá, Guiana Inglesa, Guiana Francesa, Guiana Holandesa. Eu declaro agora Colômbia, Peru, Lima no Peru, Colômbia. Receba os profetas dessa casa. Receba, venham os convites, venham o chamado para ministrar. Nós expandimos a roda de fogo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Joinville, Santa Catarina, Chapecó, Pato Branco, Concórdia, Rio Negrinho, Lages, Criciúma, Florianópolis, Blumenau, Vale do Itajaí. Receba o fogo, a eletricidade que está se expandindo a partir dessa roda de intercessores. Canela, Canoas, Santa Maria, Gravataí. Receba. Declaramos a Patagônia sendo envolvida pelo fogo e eletricidade do Espírito Santo. Ilha de Páscoa, umbigo do mundo, receba o fogo e eletricidade que está saindo de Botucatu. Essas rodas de fogo se expandindo até a Ilha de Páscoa. Angola, Moçambique, África do Sul, Congo. Receba fogo, receba eletricidade do outro lado do Atlântico. Senhor, que não só, Pai, essas rodas em fogo saia de nós, mas também as águas purificadoras, as águas que curam, Pai. Tu és fonte, nós somos canais, Pai. Pai, nós carregamos o Rei com o seu reino em poder, na natureza, nos atributos de Deus, Pai. Torna-nos pequenos Cristo, Pai. Torna-nos com palavra
de poder, com palavras que não voltem vazia, Pai. Ah, Senhor, dai-nos a unção de Elias, dai-nos a unção de Eliseu, dai-nos a unção de Davi, dai-nos a unção, Pai, os chamados talentos, as habilidades de José, de saber lidar com as crises, com os problemas, pelo poder que é em nome de Jesus. Dai-nos, Pai, a liderança, Pai, a liderança que teve, Pai, Moisés, a liderança, Pai, que teve Josué, Senhor meu Deus e Pai, pelo poder que é em nome de Jesus. Dai-nos quando estava, Pai, contigo, Sansão, aquela força, mas nos dai-nos o profético, ó Pai, de Samuel, pelo poder que é em nome de Jesus, Pai, que haja, Pai, uma expansão daquilo que nós estamos gerando no nosso âmago, no nosso espírito, Pai, que sejam dínamos, ó Pai, que seja, Senhor Deus, uma palavra que não volta vazia, Pai, como Elias disse, não vai chover, não choveu, vai chover, choveu, desceu fogo dos céus, Pai, ó Senhor Deus, manifesta e amplia e repita-se, ó Pai, o que ocorreu no passado, faz de novo, faz fumegar o alto do cume, ó Pai, onde estão as sarças, para que nós possamos estar face a face contigo, onde está a sarça, Pai, que não se consumia, mas que se ardia em fogo, Pai, para levantar os Moisés, os libertadores, aqueles, Pai, que ouvirão a tua voz, que terão a plena convicção que é o Senhor alistando, que é o Senhor chamando, que é o Senhor capacitando, que é o Senhor enviando, Pai. O Senhor disse, Pai, que aqueles que pareciam ser capacitados, precisaram ser removidos do nosso meio, que aqueles que se achavam que eram, que são, não são, porque aqui não estão, mas aqueles que eu sou o primeiro deles, a não ser, mas que o Senhor colocaria-nos, ó Pai, de baixo por cima, aquele, Pai, que é cauda por cabeça, aquele que está por baixo por cima, revista-nos, ó Pai, do teu Espírito, revista-nos da tua palavra, revista-nos, ó Pai, dos segredos, mistérios, coisas ocultas, dá a revelar os teus filhos, ó Pai, para que eles sejam, Pai, aquilo para o qual o Senhor os criou, o Senhor os chamou, de onde eu vim do Pai, o que eu estou fazendo aqui, eu sou um carregador, nós, Pai, em nome de Jesus, somos o tabernáculo, nós nos tabernaculamos, ó, assim como Jesus, Pai, estamos neste processo, ó Pai, de sermos carregadores de fato e de direito, ó Pai, da tua presença, da tua glória e do teu poder. Lá em Abacuque que diz 3:3, 3:4, 3:5, que na nuvem da tua presença, da tua glória, raios saíam, força, também outra tradução é poder, ó Pai, nos faça-nos íntimos, termos sensibilidade a tudo isso que está sendo ministrado. Espírito Santo, não deixa que nenhuma semente, nenhum código, nenhuma chave saia de dentro de nós, Pai. Dai-nos, ó Pai, uma abertura de visão. Senhor, que os portais sobre esta cidade, sobre esta igreja, sejam ativados. Que a escada de Jacó, Pai, que por ela subiam e desciam anjos, ó Pai. Ou seja, uma conexão daquilo que é terráqueo, daquilo que é natural para o sobrenatural, ocorra, ó Pai. E que tudo seja para a glória e louvor ao teu nome. Levanta os soldados, levanta aqueles, Pai, que emanciparão outros, Pai, em bases, num preparativo para o reino milenário, ó Pai, que a visão, que o ensino, que aquilo que precisa ser dado, Pai, e garantido aos seus escolhidos, seja dado também por esta equipe, ó Pai, pelo poder que é em nome de Jesus, Pai, que eles tenham, Pai, revelações, segredos, coisas ocultas, revelada ao Espírito deles, que nós sejamos a igreja do Apocalipse, Pai, a igreja que fará parte do fim. Senhor, somos poucos, mas isso vai gerar um legado, Pai, escrito em livros, em testemunhos, em documentário, Pai, que um povo clamou, que um povo orou, e sempre o avivamento veio sobre um, sobre dois, sobre um pequeno grupo, Pai. Eis-nos aqui, levantamos as nossas mãos na ousadia de Isaías 6:5, 6, 7, 8, envia-nos, ó Pai, mas antes purifica-nos por dentro, por fora, ó Pai, o nosso interior e o nosso exterior. Faça-nos sermos por ti emancipados, para que nós possamos sermos embaixadores de Cristo, mediante a lei dos céus, não adestrito ao ambiente, ao cenário de crise,
de pandemias, de doenças e perseguições. Senhor, nós invocamos, ordenamos e dizemos a cada anjo, que cada um tenha os vários anjos, querubim, serafim, seja a ordem da espécie, Pai, no nível de autoridade e poder, o nome que eles recebem como nomenclaturas, que assim nós conhecemos, Pai, que todos eles se unam, Pai, em unidade, Pai, segundo a voz e autoridade do Teu Espírito. Tu és e continua sendo cabeça desta igreja e será por toda a eternidade, e amém. Amém? Vocês creem no que foi ministrado? Ok. Não tem mais volta. Eu não tenho medo de números. O meu Deus é multiplicador. O nível de entrega, de esforço, daquilo que Deus requer de você, é aquilo que vai fazer parte do sucesso. Se fosse assim, eu ia ficar distrito uma casinha de tábua, pulava aqui, para cada ramo de batata, vocês sabem disso? E como esse prédio, esse local, veio depois de 1980 e pouquinho, 80, 81, 82, 83, vem para 2007, depois de anos sobre as minhas mãos. Nós temos que crer que somos carregadores da sua glória, da tua presença. Outrora, a presença agora estava naquela arca, hoje está dentro de nós. Então nós vamos expandir. Nós vamos não dar mais limite a que Deus haja em minha, em tua vida, através das nossas vidas. Vamos acreditar, estamos em batalha, não tem mais volta. Ok? O fim, o relógio de acaso já foi virado, já está vindo um cenário para o fim. Então que você e eu acreditemos em tudo aquilo que Deus destacou para cada um fazer. Todos são importantes. Deus não despreza ninguém. Só que para um deu muitos talentos, para outro menos ainda, para outros muito mais. Mas todos são necessários. Tanto que ele chega diante de um e dá um. Que esse um você não seja negligente. Se for um dom, um talento, uma habilidade, não negligencie o dom que há, que foi recebido diretamente por ele, por imposição das minhas mãos. Paulo a Timóteo diz isso, uns 6 que foram ativados, vieram, foi descoberto por você. Então entenda, você é um dom dado para o aperfeiçoamento dos santos. Seja a boca de Deus, seja desafiado a você romper em fé, começar a dar decretos. Decreto significa tanto de justiça, de juízo, para arrependimento, para que as pessoas que são inimigos, haverá decretos que nós vamos pedir para que Deus destrua, e Ele vai destruir, Ele vai matar, e decretos que serão apenas para o arrependimento, para que aquelas pessoas se arrependam daquele mal que estão fazendo, e haja ainda a graça da pessoa alcançando aquela pessoa, para que Deus a salve do fogo eterno. Não guerreiem, apenas orem por mim e pelo apóstolo Branco. Amém? Comece a orar por nós. Escudos de fogo ao nosso redor. Comece a orar agora.